Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu quero apresentar para vocês agora o nosso curso Apuração de Resultados Econômicos, uma visão clara. É um curso, na realidade é um Self-Video Course. O Self-Video Course é constituído de Self-Video Classes. Esse curso será dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Parte 1 é essa parte aqui. Vou tratar toda dessa parte 1, nesse primeiro vídeo, e posteriormente eu tratarei da parte 2. Muito bem. Eu sou um professor e profissional que tem uma verdadeira fixação por contabilidade. Eu acho que a contabilidade precisa ser mais divulgada, precisa ser mais entendida, mais compreendida, precisa que haja profissionais mais competentes, porque na realidade as ciências contábeis é uma das ciências mais importantes da humanidade. Basta afirmar que sem contabilidade não existiriam empresas pequenas e nem grandes, e portanto o crescimento econômico não apresentaria o volume que apresenta hoje em dia. Baseado nisso, eu tenho como missão, como objetivo, melhorar a qualidade do entendimento, do aprendizado de contabilidade em todos aqueles profissionais da área de contabilidade e aqueles que são usuários da contabilidade, como os economistas, os tributaristas, os gerentes, os financistas, todas aquelas profissões que têm a contabilidade ou têm o balanço das empresas como uma fonte de informações do seu trabalho. Quero acrescentar que a contabilidade é um sistema, se for bem entendido e bem compreendido, o que não é hoje em dia, nos seus conceitos principais e fundamentais, é algo extremamente instigante, porque contabilidade é inteligente, contabilidade é raciocínio, é reflexão, é compreensão sobre o volume de recursos e de operações que existem nas empresas. É algo espetacular a contabilidade. Portanto, meus amigos, eu vou tratar hoje de um dos problemas mais complexos da área contábil, que é a apuração de resultados econômicos. E eu montei esse curso com o seguinte objetivo: fazer com que as pessoas entendam rapidamente os conceitos e princípios fundamentais referentes ao processo de apuração de resultado econômico. Com isso, eu acho que a consequência será um aprendizado rápido, seguro, e o aluno ficará perfeitamente conhecedor, com segurança, do processo de apuração de resultados econômicos. Eu acho que através disso, dos conhecimentos, dos conceitos básicos fundamentais, a gente constrói a base do edifício de conhecimento. Em cima, outras camadas sobre esse edifício serão colocadas com maior facilidade e o edifício será tão alto quanto nós quisermos. Meu objetivo é esse: facilitar e agilizar o entendimento das ciências contábeis, particularmente nesse assunto agora, que é o processo de apuração de resultados econômicos. Vamos então começar. Para começar o nosso curso, eu devo te dizer que vamos começar exatamente do início, como se não houvesse contabilidade, tá certo? E a partir daí nós vamos evoluindo, entendendo cada vez mais os conceitos e, evidentemente, nós vamos aumentando o nosso conhecimento e aumentando a facilidade de entender. Vamos lá! Imagina eu, Álvaro Guimarães Oliveira, que tenho isso aí comigo. Tenho uma casa, tenho valores a receber. Aliás, aqui é caixa. Desculpa aí, deixa eu consertar logo aqui para não ficar...
Isso que vocês estão vendo é o Selfie Video Class. Foi uma tecnologia criada por mim, que me facilita fazer isso. Consertar, modificar, participar, integrar no ensino. Eu acho que vocês vão gostar. Muito bem, como eu estou dizendo, eu tenho caixa, tenho valores a receber, tenho casa e tenho valores a pagar. O que é isso que eu tenho? Na realidade, isso é o meu patrimônio. São meus bens, direitos e obrigações. É o patrimônio de uma pessoa física ou jurídica, é a mesma coisa. Então, o conceito de patrimônio nada mais é do que bens, direitos e obrigações. Veja só, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Nesse caso aqui, por exemplo, nós estamos olhando aqui bens. O que é que nós temos de bens? Eu tenho um caixa de 1.000 e tenho uma casa de 8.000. Portanto, nós temos um total de bens de 9.000. Valores a receber são direitos. São direitos. Direito é aquilo que nós temos, o valor que nós temos a receber de alguém. Alguém vai nos pagar esse valor. Nós temos direito de receber. Esse aqui é o direito em contabilidade. E, obviamente, temos aqui valores a pagar, que significa exatamente o contrário. Nós temos a obrigação de pagar esse valor, no caso. Portanto, o conceito de patrimônio, mais uma vez, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Mas se eu tenho um conjunto de bens, direitos e obrigações, eu não tenho o valor da minha riqueza, do que eu realmente tenho financeiramente. Para chegar a esse valor, que é importantíssimo eu saber quanto é a minha riqueza, quanto é, eu chego ao conceito de patrimônio líquido. O conceito de patrimônio líquido é esse aqui. Bens mais direitos menos obrigações é igual a patrimônio líquido. No caso, bens, 9.000 que nós vimos aqui. Bens é 9.000. Caixa e casa. Direitos, valores a receber, que nós temos 4.000. E menos obrigações, que é 11.000. Bom, vamos explicar isso calmamente e claramente. Olha só. Evidentemente, esse conceito está fazendo uma coisa perfeitamente lógica e natural. Se eu tenho 1.000, eu sou rico. Se eu tenho 4 a receber, eu sou mais rico ainda. Portanto, eu adiciono a isso. Se eu tenho casa, eu estou mais rico ainda. Então, eu adiciono a casa. Agora, se eu tenho valores a pagar, significa que diminui a riqueza que eu tenho. Então, o conceito representa exatamente bens positivos, mais direitos positivos e obrigações negativas. E com isso chega o valor de patrimônio líquido. Vamos saber o que é patrimônio líquido. Qual a importância que tem esse conceito tão fundamental para a contabilidade. Patrimônio líquido, na realidade, é o valor contábil da empresa. O que significa valor contábil da empresa? Significa o seguinte: se eu tenho aqui um caixa de 1.000, né? Eu tenho 1.000 em caixa, se eu receber esses valores aqui, como está aqui definido, eu vou para 5.000. Se eu vender essa casa exatamente por 8.000, eu vou para 13.000. E se eu pagar exatamente 12.000, meu caixa final será 11.000. Ou seja, isso é que se chama valor contábil da empresa. Ou seja, é aquele valor que a empresa teria como caixa se tudo fosse realizado de acordo com o que está registrado na contabilidade. Tá certo? Isto é um valor teórico. Nunca acontecerá esse valor. Vamos ver aqui quais são os empecilhos para isso. Caixa. Pode ser que o caixa, quando eu for realmente contar, não tenha esse valor. Valores a receber. Pode ser perfeitamente natural que entre alguns valores a receber, você deixe de receber. Casa. Esse valor aqui na contabilidade é registrado pelo valor de custo, pelo valor de escritura. Essa casa na escritura valeu 8.000, por isso foi registrado na contabilidade com 8.000. Esse valor dificilmente, só por uma coincidência muito grande, será realizado por esse mesmo valor. E quanto mais tempo você é proprietário desta casa, quanto mais tempo passa, tá certo? Mais difícil fica de você realizar esse valor. E valores a pagar também. Tem alguns problemas. Eu posso muito bem pagar algumas coisas aqui que eu tenha um desconto se eu pagar antecipadamente. E posso também pagar algumas coisas atrasadas e por isso eu ter juros, correção monetária em cima disso.
Então esse valor dificilmente é realizado, mas é o valor mais próximo da realidade que essa empresa tem. Se eu quiser vender essa empresa, eu vou negociar com alguém, por quanto? Por um valor de 11 mil, eu não sei. Eu posso dizer o seguinte: o valor da minha empresa contábil é 11 mil, mas eu quero mais do que isso, quero 12, 15, porque tudo aqui, essa casa é um valor contábil de muito tempo e ela hoje aí no mercado está valendo muito mais do que isso. Por isso eu quero um valor maior do que isso. Quem está comprando pode dizer o contrário, dizer, olha só, esse valor de receber, você não vai receber todo, e esse valor da casa, eu duvido que alguém pague por o valor da casa. Então, isso aqui é um valor negocial, é o ponto de partida do negócio. Então, isso é que é o valor contábil. É real? Não, não é real. Mas é o mais próximo possível da realidade que você tem. Tá certo? Muito bem. Quando você tem isso, você evoluindo um pouco, você pode pegar isso aqui, bens mais direitos, e colocar nessa equação aqui, igual a obrigações mais patrimônio líquido. É a mesma coisa. Se eu tenho um bem mais direito ali, ó, bens 9 mil, direitos 4 mil, 13. Do outro lado eu tenho obrigações 2 mil, mais patrimônio líquido 11 mil, 13. É uma igualdade. Essa equação é a equação fundamental da contabilidade. E na realidade ela é a equação do balanço. O balanço é apresentado desta maneira, conforme nós veremos daqui a pouco. Em função disso, nós temos o conceito também de patrimônio líquido financeiro. O conceito de patrimônio líquido financeiro é praticamente o mesmo de patrimônio líquido. Tá certo? Ou é o mesmo de patrimônio líquido. Financeiro por quê? Porque todas as coisas aqui são valores financeiros. É por isso que ele é financeiro. E existe o patrimônio líquido contábil, que vocês mais tarde aqui vocês vão ver com mais clareza a diferença entre um e outro. Eles se diferem. O patrimônio líquido contábil é aquele patrimônio líquido que funciona de acordo com a competência do exercício. Competência do exercício é um regime que a contabilidade tem, onde emana os seus princípios e as suas regras para a apuração do resultado econômico da empresa. Na realidade, o regime da competência do exercício, ele traduz essa equação. Muito bem. Então, por último, eu quero dizer sobre isso aqui, o patrimônio líquido financeiro é um conceito que foi criado por mim. No meu primeiro livro de contabilidade, Contabilidade para Executivos Financeiros, eu cheguei a esse conceito de patrimônio líquido financeiro. Por quê? Porque eu sou um analista, eu fui analista financeiro muito tempo em Bolsa de Valores, no grupo Brascão, fazia parte de um grupo de analistas que analisava as empresas para participação ou compra, e eu senti naquelas análises que faltava alguma coisa, está faltando. E essa alguma coisa que está faltando é exatamente o patrimônio financeiro, que é o valor mais importante de uma empresa, é o seu patrimônio líquido financeiro. E hoje em dia, até hoje, não tem. Na realidade, eu tenho em alguns livros meus, eu apresentei uma demonstração da posição financeira que aparece juntos, patrimônio líquido financeiro e patrimônio líquido contábil, na mesma demonstração. Então isso daria muito maior facilidade para calcular indicadores e entender o que está acontecendo na empresa. Tá certo? Muito bem. Então, essa equação é a equação do balanço. Nós vamos usar então, já que nós chegamos aqui ao patrimônio líquido financeiro, isso aqui é pessoa física, vamos criar então uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica ela é criada primeiro com o objetivo de controle. Fica muito mais fácil você controlar as atividades econômicas de uma determinada empresa ou pessoa. A pessoa física, eu, Álvaro Guimarães de Oliveira, se eu sou economista, se eu quiser controlar, saber qual atividade, o que eu ganho com minha atividade como economista, é muito difícil se eu não tiver uma empresa para fazer isso. Porque eu começo a ter despesas que eu não sei se são despesas da empresa ou são despesas da minha atividade particular. Então fica difícil eu entender, não é? Alguns tipos de despesa, por exemplo, despesa da minha casa, eu tenho a despesa de luz, essa despesa de luz, evidentemente, atende a toda a necessidade da minha família. E atende também a necessidade do meu escritório de economia, aqui onde eu estou trabalhando. Tá certo? Então isso fica muito difícil, então eu crio uma empresa. Facilita a coisa, porque toda a despesa, toda a receita será no nome da empresa. E aí você tem um controle específico, um controle direto em cima disso.
E também a criação da empresa envolve você juntar 3 ou 4 ou 5 pessoas e montar um capital mais poderoso e colocar isso numa empresa jurídica, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Para fazer isso, vamos começar com esse mesmo exemplo, já que nós chegamos à conclusão que o meu patrimônio líquido financeiro é 11 mil e, teoricamente, ele seria o caixa que eu teria se tudo fosse realizado. Vamos imaginar que tudo aqui foi realizado e que eu tenho 11 mil e vou abrir a minha empresa. Feito isso, eu vou abrir aqui a minha empresa a minha pessoa jurídica, seja Álvaro Guimarães Oliveira, a empresa Álvaro Guimarães Oliveira. Vamos começar com 11 mil. 11 mil vai ser o meu capital. Aqui registro o meu capital. E, evidentemente, eu estou aqui utilizando do conceito da partida dobrada, que todo valor, ao ser registrado, será registrado 2 vezes. Uma dizendo onde ele está, ou onde ele foi, e outra dizendo de onde ele veio. Tá certo? Então, veio do capital e vai estar onde? No caixa. 11 mil. De acordo com o nosso exemplo, não é isso? Nós fizemos uma aplicação no valor a receber. Pode ser um título de um banco qualquer, um CDB. Então, eu aplico 4 mil. Então, o dinheiro vai para lá. Então, vai ser débito dessa conta e crédito da conta caixa, porque o dinheiro vai vir do caixa. Se aqui é uma conta devedora, se eu fizer um crédito, isso aqui vai ser diminuído para 7 mil reais. Tá certo? E aparece a oportunidade de eu comprar uma casa, mas eu não tenho dinheiro. Ou a empresa não tem dinheiro. Agora a empresa não sou eu mais, Álvaro Guimarães Oliveira. Então a minha empresa acha conveniente tomar um empréstimo de um amigo, não precisa ir ao banco, tomar um empréstimo de um amigo, 2 mil, tomei esse empréstimo, coloco o dinheiro no caixa, 279 mil, não é isso? Então, se você está vendo, o patrimônio líquido começa tudo, é tudo igual. Aliás, devo fazer a observação, no início da empresa, o capital, o patrimônio líquido contábil e o patrimônio líquido financeiro são absolutamente iguais. A partir da evolução das operações, a empresa ganha dinheiro, por exemplo, o patrimônio líquido contábil e financeiro começa a diferenciar do capital da empresa, e assim por diante. Muito bem, então 4 mil. A casa custa 8, eu vou aplicar o dinheiro no caixa, aqui na casa, compro a casa, então o dinheiro está indo, o débito é ali, né? E o crédito vai ser aqui nessa conta, e portanto eu vou ter 1.000, que é exatamente a posição da empresa nossa que nós vimos aí no nosso exemplo. Tá certo isso? Então tá aí. Se nós olharmos agora para essa empresa, nós temos que olhar e entender algumas coisas. Primeiro, ativo e passivo. Ativo e passivo são conceitos que o pessoal tem uma certa dificuldade de entender, mas eu vou explicar isso de uma maneira que talvez você nunca esquecerá disso. Para constituir a empresa, ou para que a empresa seja constituída, eu preciso que alguém coloque recurso. No caso aqui, eu coloquei recurso. Quando eu coloco recurso na empresa, ela me deve. Então, essa empresa me deve 11 mil. E ela pegou o dinheiro e utilizou aqui da melhor maneira possível. E chegou a precisar de mais recursos. Ela tomou 2 mil emprestados. Então ela aumentou aqui o valor dos ativos dela para 13. Mas continua me devendo 11. E devendo agora a terceiros 2 mil. Ora, ativo significa atividade. Todas as coisas que estão no ativo representam a atividade econômica da empresa. O caixa, valor a receber, estoques, a casa, tudo isso. E o passivo? Registra a origem dos recursos que foram aplicados aqui. Então eu olho aqui a minha empresa e digo o seguinte: a minha empresa, eu coloquei 11 mil dentro dela. Ela, a empresa, tomou 2 mil de terceiros e colocou também aqui dentro. Então a origem de recursos dela, ela deve 11 mil a mim e 2 mil a um terceiro. Então são 13 mil que ela deve. O que ela fez com esse dinheiro? Ela aplicou da seguinte maneira: deixou 1.000 no caixa, aplicou um valor a receber de 4 mil e aplicou na compra de uma casa 8 mil. É isso que é o balanço de qualquer empresa do mundo. É fácil a gente entender o que está acontecendo no balanço. De um lado está as origens do recurso que foram aplicados aqui. Eu posso olhar aqui e dizer: olha, minha empresa tem um caixa, tem
um valor a receber, tem uma casa, etc. Tudo no valor de 13 mil. Muito bem. Quem financiou isso para essa empresa? Nesse caso aqui foi financiado por terceiros 2 mil e pelo dono da empresa 11 mil. Tá certo? Muito bem, ativo aí. Agora nós vamos a outra questão. Quer saber? A empresa em movimento, as operações contábeis da empresa. Eu vou começar, voltar aqui a estaca zero, para a gente perceber isso. Mas, evidentemente isso. Olha só, no momento que eu coloquei o dinheiro aqui, eu vou colocar agora, não é isso? 11 mil. Essa empresa está me devendo 11 mil. Então o capital dela é isso, o patrimônio contábil dela é isso, e o patrimônio financeiro dela é isso. Olha só o que vai acontecer. Ela vai aplicar o dinheiro aqui. Ao aplicar esse dinheiro aqui, olha só, 4 mil, o que ela está fazendo? Ela está tirando o dinheiro do caixa e botando ali. Então aqui passa para 7 mil. Então com isso, evidentemente, se é bem mais direito das obrigações, vai continuar a mesma coisa. Compreende? Eu tenho bem mais direito, 11 mil. E aqui eu tenho o meu patrimônio líquido, ou seja, o capital de 11 mil. No momento que eu compro a casa, também eu vou colocar, eu vou tomar o dinheiro emprestado primeiro, porque eu não tenho dinheiro para isso. Quando eu tomo dinheiro emprestado, você vai ver que isso aqui não vai acontecer nada no patrimônio líquido financeiro da empresa. Tá certo? Ou seja, eu tomo aqui 2 mil emprestados e coloco o dinheiro aqui dentro. Ora, versículo 9, o que aconteceu aqui? Se eu aumentei meus bens aqui, eu aumentei aqui a obrigação que não tinha, passei a ter. Então, bens mais direito 13, menos obrigação igual a 11. Não houve uma alteração. Tá certo? E aí eu vou comprar a casa. Eu compro a casa por 8 mil. Quando eu compro a casa por 8 mil, estou aplicando o dinheiro daqui que vem de onde? Vem do caixa. Então, na realidade, eu estou só trocando coisa uma pela outra. E isso não altera valor. O valor do patrimônio líquido, que é bem mais direito, menos acusações. Ou, vou olhar aqui, vamos fazer uma digressão aqui. E vamos imaginar que o nosso balanço é uma caixa d'água. Isso aqui, esse balanço, é uma caixa d'água. Que no início, eu, o dono da empresa, botei 11 mil litros de água. 11 mil litros de água. Olha só, eu tenho 11 mil litros e aqui é uma caixa d'água. O que eu faço quando eu aplico aqui? Eu estou tirando água daqui e colocando aqui. Em outro reservatório. Esse aqui é um reservatório grande inicial. Eu vou tirar água daqui e botar num novo reservatório. Se eu tiro água dali e ponho para aqui, evidentemente, o que acontece? Nada com o meu total, porque olha só, eu tirei água de um lado e botei no outro. Não aconteceu nada. O total de água continua o mesmo. Se eu vou comprar, e aqui é muito importante que você entenda isso, e apareceu a oportunidade de comprar a casa por 8 mil, eu só tenho certeza de tomar 2 mil emprestados. Quando eu tomo 2 mil emprestados, eu estou tirando água. Estou pedindo a alguém para colocar água dentro da minha empresa. Ele vai e coloca água dentro da minha empresa. Desculpa. 2 mil. Esse alguém colocou água da minha empresa. E aqui passou para 9 mil. Mas o importante aqui é saber o patrimônio líquido se houve alteração. Porque é isso que pertence à empresa, ao dono da empresa, ou aos donos da empresa. Ou o valor contábil da empresa. Tá certo? Então, eu botei 11 mil. E essa mudança que ele tomou emprestado de terceiro. Ele colocou aqui, mas ele deve a terceiro. Então, não houve aumento no meu capital. Não houve aumento no patrimônio líquido da empresa. Porque a água que entrou aqui foi uma água tomada emprestada. Ela tem que voltar para cá. Tá certo? Então, bem mais direito nas ocupações. Por isso que é 11 mil, continua 11 mil. Quando eu compro a casa, a mesma coisa acontece.
Eu estou tirando água lá de cima e colocando água num novo. Olha o que aconteceu. 8 mil. Então eu vou tirar a água daqui, ó. E portanto, continua eu, Álvaro Guimarães, dono da empresa, ou o valor da empresa é exatamente o valor que pertence ao seu acionista, 11 mil. O que tem aí é que ela tem 13 de ativos, mas 2 foram emprestados de fora, de terceiros. Aos donos da empresa continua com o mesmo 11 mil. Não houve nenhuma alteração. Está claro isso para vocês? Se está claro isso para vocês, vamos definir agora as operações contábeis. Todas as operações que nós fizemos aí foram operações financeiras. O que é uma operação financeira? É uma operação que altera a posição financeira da empresa, mas não altera o seu patrimônio líquido. Vamos observar isso? Vamos tomar empréstimo de um banco, 10 mil. Ao tomar 10 mil de um banco, o que você está fazendo? Você está tomando água emprestada. Pediu alguém água, eu vou botar água aqui nesse compartimento, vai para 11. Evidentemente, se eu tomei essa água emprestada, eu não aumentei a água do total que pertence à empresa. A água que pertence aos donos da empresa. Não houve aumento. Houve aumento sim, no volume de água aumentou para 23, mas aumentou também a obrigação. E quando eu termino aqui 12, 23 menos 12 é 11. Continua, os donos da empresa que colocaram, ou a empresa propriamente dita, o valor dela continua o mesmo. Não é tomando emprestado que eu vou ficar mais rico, porque eu tenho que devolver. Tá lógico isso? Muito bem. Então, feito isso, nós começamos a entender. Eu posso, por exemplo, ter um estoque. Vou comprar um estoque de 5 mil. Na hora que eu compro de estoque 5 mil, também é uma operação financeira. Porque ao comprar o estoque 5 mil, minha posição financeira está mudando. Por exemplo, eu não tinha estoque, era 0. Agora eu tenho estoque de 5. E, evidentemente, se eu pagar em dinheiro aqui, olha, esse estoque vai para 6. E não acontece absolutamente nada. Se eu comprar estoque a prazo, também não acontece absolutamente nada. Por exemplo, se eu comprar mais 5 de estoque aqui, ele vai para 10. Eu estou botando água aqui nesse departamento. E a água de onde é que vem? Vem da própria empresa? Não. A água vem de fornecedores aqui, terceiros. Então, com isso, o que acontece com a água que eu coloquei inicialmente? Nada, continua a mesma coisa. Apesar da empresa ter muito mais água, 28, ela deve tudo isso. O que é dela mesma é 11 mil. Não alterou em nada por ela tomar dinheiro emprestado. Tudo isso aqui são chamadas operações financeiras. É muito importante que vocês entendam isso. Porque aí você passa a entender e perceber quando é que surge uma receita e quando é que surge uma despesa. Então, está bem definido aí para vocês operações financeiras. É aquela operação que, ao ser registrada, da atividade econômica da empresa, que ao ser registrada, ela modifica a posição financeira da empresa, mas não modifica o seu patrimônio. Olha só o que eu estou dizendo. Da atividade econômica da empresa. Porque, veja só, vamos imaginar que eu queira aumentar o capital da minha empresa em 10 mil. Botar mais água. 10 mil. Meu capital vai para 21 mil. E 10 mil vai para 16. Ou seja, que operação é essa? É uma operação financeira, mas altera o patrimônio líquido. Mas ela não é da atividade econômica. A atividade econômica é comprar, vender, é negociar, é você vender uma coisa por um valor maior ou por um valor menor. É isso que é atividade econômica, atividade que dá resultado, que faz aumentar ou diminuir o patrimônio líquido. O aumento de capital modifica a posição financeira e modifica também o patrimônio líquido, mas não é da atividade econômica. Da mesma maneira é o dividendo. Quando paga o dividendo, há uma diminuição do patrimônio líquido, há uma mudança na posição financeira que diminui caixa, por exemplo, e diminuiria o patrimônio. Se eu tirar 5 mil aqui, vamos tirar 1.000 somente. Vou pagar 1.000 de dividendo, fico com 15. O que vai acontecer aqui? Olha o patrimônio líquido, passou para 20.
ou a diminuição de 20. O que significa isso? Isso é uma operação financeira, mas ela está alterando o patrimônio líquido. Porque, na realidade, ela não é da atividade econômica. O lucro, o dividendo, por exemplo, só é pago quando você tem lucro. O lucro é exatamente receita menos despesa. Se a atividade econômica deu aquele resultado de 20. Se eu pago um dividendo, é financeiro, não tem nada a ver mais com esse resultado. Ele foi pago baseado no resultado, mas não tem nada a ver com o resultado. Ele não compõe o resultado, não participa da apuração de resultado. Ele é uma operação financeira, não é econômica. Tá certo? Muito bem. Então, voltando tudo aqui, vamos botar aqui só para botar os números como eram antes, de me orientar melhor, porque esse é um exercício que eu uso há muito tempo e com isso a gente imediatamente identifica algum erro que por acaso aconteça. Então, esse capital aqui volta a ser 11 mil. Muito bem. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós trabalhamos com operações financeiras. E agora tem outro tipo de operações. São dois tipos de operações que existem na contabilidade. Operações financeiras nós acabamos de ver. Modifica a posição financeira da empresa, mas não altera o patrimônio líquido contábil ou financeiro. E operações econômico-financeiras. São operações que, além de alterarem a posição financeira da empresa, elas alteram o patrimônio líquido. Percebe isso? Vamos aqui para perceber isso. Vamos imaginar que eu compro um estoque por 5 mil. Ao comprar o estoque por 5 mil, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu sou financiado pelos fornecedores, 5 mil. E com isso, evidentemente, não há alteração no meu patrimônio líquido. Por quê? Porque eu tomei emprestado a água daqui e coloquei na minha empresa. Ela aumentou, passou de 13 para 18. Mas, em compensação, aumentou a dívida, que era 2, passou para 7. E com isso, o patrimônio líquido continua a mesma coisa. Ou seja, a água que eu estou tomando emprestada aqui, ela é devolvida. E o que me interessa dentro da empresa é acompanhar o que vai ficar no patrimônio líquido da empresa, ou seja, no valor contábil da empresa, que pertence aos donos da empresa. Isso aqui é que eu quero saber se ela vai ficar mais rica ou menos pobre. Enquanto eu tomo dinheiro emprestado ou empresto, não acontece nada com esse patrimônio líquido. Tá certo? Esse patrimônio líquido vai ser alterado quando houver resultados ou, o caso, como foi apresentado, aquele caso de aumento de capital ou pagamento de dividendo. São casos extras. Percebe? Então, veja só. Vamos vender esse estoque por 8 mil. Ao vender o estoque por 8 mil, à vista, vamos vender à vista, tanto faz vender à vista como a prazo, vocês saberão depois. Olha o que acontece. Se eu vender à vista esse estoque por 5 mil, por 8, vamos fazer em duas etapas. Primeiro a gente vê o que acontece quando eu recebo o dinheiro da venda. Olha o que está acontecendo aqui. 8 mil mais 9. Você vê que eu estou botando 8 mil no caixa e não estou fazendo mais nada. Não está havendo troca. Entrou água na caixa. Entrou água de fora. Eu vendi uma mercadoria, alguém me trouxe dinheiro. Não é um recurso que já estava aqui dentro. E é um recurso que entrou, que não me cria obrigação, porque ele é meu. A venda pertence à empresa. Pertence ao dono da empresa. Então eu vendi 9 mil. Quando eu vendo 9 mil, olha o que acontece. O patrimônio líquido financeiro imediatamente vai para 19 mil. Tá certo? E, evidentemente, o patrimônio contábil está aqui porque eu ainda não registrei como no demonstrativo de resultados. Você sabe que o patrimônio contábil ele funciona de acordo com a competência do exercício. Quando a competência do exercício define que aquela receita foi realizada no exercício, ela vai ser registrada no demonstrativo de resultado. O demonstrativo de resultado é a peça contábil que registra as operações que aumentam e diminuem o patrimônio líquido. Vocês vão ver muito bem isso. O demonstrativo de resultado econômico tem por objetivo registrar as operações que aumentam e que diminuem o patrimônio líquido. E ao final, então, ele tem um resultado. Mais e menos, ele chega a um resultado. Tá certo? Então, nesse caso aqui, 10 mil aumentou o patrimônio líquido financeiro.
Foi uma realização do exercício considerada? Foi, porque eu vou vender e vou entregar a mercadoria. Então eu estou só colocando a receita agora. Então eu vou para o demonstrativo de resultado, olha só. E coloco como receita 8 mil. Não foi isso? Foi 8 mil que nós vendemos. 8 mil. Receita 8 mil. Quando eu faço isso, olha o que acontece. A posição financeira aqui, patrimônio contábil e financeiro são absolutamente iguais. Então, a venda é uma receita, que nós vamos ver a definição de receita é exatamente essa. É uma operação que aumenta o patrimônio líquido. Quando ela é registrada, ela aumenta o patrimônio líquido. Aliás, vou definir elas duas, receita e despesa. Então, o conceito funcionário aqui, receita e despesa, é exatamente isso. Esse conceito é muito pragmático, muito funcional, fácil de entender e fácil de trabalhar com ele. Quando eu registro uma operação, como eu registrei a venda por 8 mil, não é? Quando eu botei o 8 mil aqui, imediatamente meu patrimônio líquido financeiro aumentou para 19. Então isso já me diz que é uma receita. É uma operação da atividade econômica, a venda. Vendi alguma coisa, ao vender e receber o dinheiro, aumentou o patrimônio líquido financeiro em 8 mil reais. E isso é registrado no demonstrativo de resultado. Vou lá no demonstrativo de resultado, registro isso. Com isso eu tenho um lucro de 8 mil por enquanto. Quando eu registro uma operação e que o resultado dela, o impacto dela, é uma diminuição do patrimônio líquido, isto é uma despesa ou custo da mercadoria vendida, por exemplo. Tá certo? Então vamos lá. Então, vendemos a mercadoria, vamos entregar. No momento que eu entregar a mercadoria aqui, olha o que acontece com esse patrimônio líquido financeiro aqui de 19, ele passa para 14. Houve uma redução. Se houve uma redução, isso significa que é uma despesa ou custo. No caso aqui é custo. Que é uma mercadoria que eu entreguei como custo por 5 mil, menos 5 mil. E isso eu tenho um resultado até aqui de 3 mil, ó, lucro líquido. E a posição financeira é exatamente 3 mil. Você entrou água a mais no reservatório. Como assim? Eu tinha uma mercadoria, ou tinha água, que era 5 mil litros. Troquei, ou seja, vendi e recebi em troca 8 mil litros de água e coloquei aqui, então nesse reservatório. Então ele aumentou meu patrimônio líquido imediatamente em 8 mil. Mas quando eu entrego a água que estava aqui nesse compartimento, há uma redução de 5. Então eu troquei um reservatório de 5 por uma entrada externa de 8 mil. E isso, o impacto foi o quê? A entrada externa que veio foi 8 mil. Veio de fora. Vieram de fora 8 mil reais para essa caixa d'água. E ao mesmo tempo saiu dessa caixa d'água 5 mil. Eu estou trocando 5 mil por 8. Então com isso eu tive um lucro de quanto? De 3 mil litros. Estou aqui, 3 mil litros. É isso que é a apuração de resultado. Deu para entender? Então, uma operação econômico-financeira, ela além de mexer, alterar a posição financeira da empresa, por exemplo, caixa era 1.000, passou para 9, ela aumenta também o patrimônio líquido financeiro, o patrimônio líquido da empresa. Nesse caso aqui, entre a entrada e a entrega, eu tive uma diferença de 3 mil. Eu vendi algo por 8 mil que me custou 5. Por isso eu tenho um lucro de 3 mil. Então nessa caixa d'água aqui, o efeito da entrada de recursos entrou externamente, veio de fora, não foi coisa trocada aqui dentro. Vieram de fora esses recursos. Portanto, a caixa d'água aqui, própria da empresa, que é o seu patrimônio líquido, aumentou em 3 mil. É isso aí que é. Tá certo?
Bom, meus amigos, eu acho que dessa maneira eu tenho a impressão que vocês podem muito bem praticar aí o tempo que vocês quiserem e vão descobrir mais coisas. Por exemplo, se as duplicadas estão recebendo, eu posso receber, por exemplo, R$500. Ou do duplicado receber, aliás, o título, isso aqui foi um título que nós colocamos esse título. Alguém vai me pagar 500 a mais, porque no banco, o banco diz, olha, no final do ano, a gente paga 500 a mais pelo dinheiro que você emprestou. Então, na hora que eu receber esses 500, eu vou aqui e passo a ser, não receber não, quando eu tiver o direito de receber, eu passo a ter 4.500. Lá já na hora de eu ir para o banco e receber esse dinheiro. 4.500. Imediatamente, o que significa isso? Que houve uma entrada na caixa d'água. Você vê que eu não estou trocando. Entrou aqui em 500 mil. R$500. Quando faz isso, olha o patrimônio, já foi lá para cima. O que acontece com essa operação? Eu registrei a operação, imediatamente ela impactou o patrimônio financeiro. O que significa isso? Ela é uma receita. Então eu vou no demonstrativo de resultado, que registra isso. Vou botar aqui com uma receita não operacional, 500. Faço isso. Volto para cá, patrimônio contábil e financeiro absolutamente iguais. Vocês entraram 500 litros de água a mais na caixa d'água que vieram de fora, não foi troca aqui dentro. Quando eu compro alguma coisa aqui, mais estoque, vou comprar mais estoque, 5 mil, 4 mil de estoque, vou tirar daqui da caixa d'água, vou ficar com 5 mil litros e vou passar 4 mil litros para o estoque. Não me acontece nada no patrimônio livre. Eu estou trocando água de um depósito para outro. Se eu quiser comprar mais 6 mil de estoque aqui, a prazo, você vai ver. Eu vou botar água aqui, 6 de 4, 10. E vou anotar aqui o empréstimo que eu fiz, 11. Então, continua a mesma coisa no meu patrimônio líquido. Ou seja, a água que os donos da empresa colocaram foi 11 mil. Na troca interna, quando a empresa vende alguma coisa, ela ganhou. Então, o acionista ganhou isso aqui. Então, ele agora tem 14.500 litros de água. Ele botou 11 e já está com 14.500. Tá certo? Então, essas operações que eu acabei de fazer aqui, agora operações financeiras não me alteram patrimônio líquido. Vamos vender novamente mais 5 mil. Se eu vender mais 5 mil, vou ficar com estoque de quanto? De 5. Vai diminuir ali, ó, 5 mil. Mas eu vou vender esse estoque de 5 por 7. 7, 5, 12. Olha o que acontece. Então aqui eu troquei 5 por 7. Obviamente o dono da empresa que está ganhando, porque é a empresa que está fazendo a atividade econômica dela. E ela foi criada para isso, para aumentar a riqueza dos seus proprietários. Então quando eu faço isso, olha só, no demonstrativo de resultado, eu pego 7 mil, que é uma receita. Aumentou o patrimônio líquido 7, 8, 15. E pego 5, né, que diminui o patrimônio líquido 10. Então a posição financeira é 5.500. Você entraram mais litros d'água nessa caixa d'água. De fora é o lucro. Lembre-se bem que atividade econômica é isso. Né? Então eu estou aqui só. Se eu trocar, tomar água emprestada e colocar aqui, não tem problema nenhum, porque não altera esse valor aqui, ó. Porque altera o valor total, mas está me dizendo o seguinte, olha, se tomar alguma coisa aqui emprestada, vai aumentar isso aqui no valor do empréstimo. Mas não aumenta nada aqui, aumenta na dívida. Está dizendo, olha, eu aumentei o meu ativo, mas foi através de dívida. Eu devo a terceiro. E o acionista aqui não entrou com dinheiro e nem ganhou dinheiro por isso.
Tá claro isso? Se não estiver bem claro, meu amigo, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Basta ligar para o professor Álvaro Guimarães de Oliveira, que sou eu. Tá bom? Eu agradeço a vocês e na próxima eu vou tratar na parte 2 do Self Video Course, apuração de resultados econômicos, uma visão clara. Eu vou tratar da parte 2. A parte 2 é isso aqui, ó. O processo de apuração de resultados econômicos. Vou mostrar que o balancete foi uma solução inadequada. E vou apresentar pela primeira vez para vocês a apuração instantânea de resultado econômico. Na realidade, isso aqui já tem uns 3, 4 anos que eu anunciei e coloquei pela primeira vez num livro que se chama Contabilidade Digital é Fácil, um livro de minha autoria. Eu apresentei pela primeira vez uma maneira de apuração instantânea de resultados econômicos. Então nós veremos isso no próximo curso. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço. Tchau.